Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição. Hoje a gente continua na lição 2 e vamos mergulhar no estudo de terça-feira, 8 de julho. Isso aí, um tema importantíssimo, né? Com certeza. O foco é algo bem fundamental, o nome de Deus. Especificamente como ele se revelou a Moisés lá em Êxodo. E a pergunta central que a gente vai explorar é: por que Moisés quis saber o nome de Deus? Qual era a real importância disso tudo para ele naquele momento? Bora desvendar isso. Vamos lá. Olha, o texto de Êxodo 3, ali pelos versículos 13 a 22, mostra o Moisés perguntando bem diretamente, né? Ele fala: olha, se eu for lá para o pessoal de Israel e disser, o Deus dos seus pais me enviou, e eles me perguntarem, tá, mas qual é o nome dele? O que eu digo? Exato. Uma pergunta muito pertinente considerando a missão que ele tinha pela frente. E aí vem a resposta de Deus: eu sou o que sou. Sou um pouco enigmático, não acha? O que significa isso exatamente? É uma resposta, assim, com muitas camadas, né? Ié, Asher, Ieia. A tradução mais comum é eu sou o que sou, mas também pode ter essa força de eu serei o que serei. Ah, interessante essa ideia do serei. Sim, porque conecta diretamente com a promessa que Deus tinha acabado de fazer ali no versículo 12. Eu estarei com você. Então não é só uma definição estática. Entendi. Aponta para um Deus que existe por si mesmo, eterno, transcendente, aquele que Isaías diz que habita no alto e santo lugar. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo Deus está com o contrito e abatido de espírito. É o Deus distante e próximo ao mesmo tempo. Exatamente. Essa combinação incrível de transcendência e imanência. A resposta é uma garantia de presença ativa. Faz todo sentido. É mais que um nome, é uma promessa de companhia. Mas aí entra o outro nome, Yahweh, que geralmente a gente vê traduzido como Senhor. Esse nome era novidade para o Moisés ou para os israelitas? Porque parece que Gênesis já usa esse nome antes, né? Aqui a coisa fica bem interessante. Pois é, aqui que o detalhe faz a diferença. O nome Yahweh, de fato, já era conhecido. Gênesis menciona seu uso pelos patriarcas e até antes. Então, a chave está lá em Êxodo 6, versículo 3. É um texto crucial. Deus diz assim: eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, que é El Shaddai, mas pelo meu nome Yahweh não lhes foi conhecido. Peraí, isso parece uma contradição na hora, né? Como assim não lhes fui conhecido se o nome já aparecia antes? Eles usavam o nome. Não é que eles nunca tivessem ouvido a palavra Yahweh. A questão é a profundidade da compreensão, sabe? A experiência vivida do significado completo daquele nome. Ah, tá. Eles conheciam Deus como El Shaddai, o Deus forte, poderoso, capaz de milagres, aquele que fez as promessas aos patriarcas. Também o conheciam como Elohim, o Criador, o governante de tudo. Certo. Mas Yahweh, esse nome trazia uma dimensão diferente, uma dimensão de relacionamento, de aliança. Então é tipo conhecer alguém de vista versus conhecer o coração da pessoa. El Shaddai era o poder que impressionava, mas Yahvé era o quê, mais especificamente? Exato, ótima analogia. Yahvé é o nome do Deus da aliança, o Deus que se envolve pessoalmente com seu povo, que entra na história deles, que cumpre suas promessas de forma ativa, presente. É o Deus relacional por excelência. Para Moisés, naquele momento de insegurança, com aquela missão gigante pela frente, entender que Deus estava se apresentando como Yahweh era fundamental, era confirmação. Não é só o Deus Todo-Poderoso lá de longe, é o Deus que estará com você, como prometi, o Deus presente. Nossa, entendi. Isso muda completamente a perspectiva. Quer dizer, então que quando a Bíblia fala em invocar o nome do Senhor, não é só tipo repetir uma palavra mágica ou fazer um ritual. De jeito nenhum. Tem a ver com essa compreensão mais profunda de quem Ele é. Exatamente. Proclamar o nome, invocar o nome de Yahweh, significa reconhecer e confiar em tudo que esse nome representa. Sua fidelidade, sua presença constante, seu poder para salvar, seu caráter de aliança.
Lembra de Joel 2,32? Lembro sim. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação não vem pela pronúncia do som Yahvé, mas pela fé naquele a quem o nome pertence. É um ato de confiança nesse Deus pessoal relacional. É clamar por esse Deus que se revelou assim, tão próximo. Isso. É um Deus que, aliás, busca ativamente essa proximidade, essa intimidade com a gente. Essa busca ativa de Deus pela proximidade é algo realmente poderoso, né? Isso nos leva a pensar como é que isso se aplica a nós hoje. Como a gente experimenta isso? Pois é. Levanta uma questão bem importante sobre a nossa própria experiência, né? Como a gente vive essa intimidade que Yahvé, esse Deus presente, busca conosco. Como essa presença que foi prometida a Moisés junto com a revelação do nome se torna algo real no nosso dia a dia. Fica aí uma reflexão, né? Sobre essa experiência pessoal com o Deus que é, sim, eterno, todo-poderoso, criador, mas que escolhe se revelar e se relacionar de forma tão íntima como Yahvé, o Deus Emanuel, Deus conosco. Uma reflexão profunda mesmo. Exploramos hoje essa riqueza imensa por trás do nome de Deus revelado a Moisés. Uma visão poderosa sobre a natureza dele. Eterna, sim, poderosa, claro, mas acima de tudo, relacional. Muito bom. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo estudo. Até mais.